Vamos para o dia 24 do desafio Uma Vida com Propósito. Título: Transformado pela Verdade. A verdade nos transforma. Primeira frase do capítulo. Esse capítulo vai ser mais direto ao ponto, né? Aquilo envolve muita reflexão, muita racionalização. É mais uma questão de fé, é o que está na Bíblia e acabou. O que eu quero trazer é umas reflexões que eu faço com a nossa mente, com o nosso hábito de alimentação mental e emocional. Ele começa assim, ó, a primeira coisa que eu anotei. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. Ou seja, se você tem um propósito de crescer, de amadurecer espiritualmente, se aproximar cada vez mais de Deus, você precisa ter o alimento o quê? Espiritual. Da mesma forma, se você quer ter um corpo saudável, você precisa ter o quê? O alimento físico saudável. Só que aí, de novo, entra aquele gap. E a parte emocional? Aí vem o alimento emocional. O alimento emocional, ele é o quê? São as coisas que os seus sentidos absorvem no dia a dia. Então, as notícias que você escuta, as pessoas que você convive, são pessoas positivas, pessoas negativas, pessoas que te impulsionam, pessoas que reclamam da vida, que te criticam. É sobre isso, as coisas que você faz no dia a dia te motiva ou deixa você para baixo. Então, tudo que você absorve durante o dia é um alimento mental. Tudo que você consome, que você lê, que você estuda, é um alimento mental. E a própria palavra, né, a Bíblia, seria também uma espécie de alimento mental, só que é mais profundo, um alimento mental que também funciona como alimento espiritual, ou melhor, um alimento espiritual que também funciona como alimento mental, né, se você preferir. E fala o seguinte, Jesus fala, né, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, o que é permanecer firme? Ele fala que é na vida cotidiana permanecer na palavra de Deus, que isso inclui 3 atitudes: aceitar a autoridade da palavra, que é a Bíblia em si. Aqui não tem como a gente argumentar se está escrito que a Bíblia é a autoridade máxima da verdade. Isso a gente tem que acreditar e aceitar pela fé. O segundo ponto é assimilar a sua verdade, que é sobre refletir. Existem 5 maneiras de fazer isso: é receber, né, ouvir as pessoas falando sobre isso, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Então, tudo que fala da Bíblia, a gente precisa receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir. E a terceira forma é pôr em prática os princípios das Escrituras, que esse é o ponto que eu quero comentar, né? Não sobre pôr em prática os princípios das Escrituras, mas pôr em prática a verdade. Aqui ele traz que a verdade é a Escritura e a gente precisa pôr em prática. E o que seria a verdade para a alimentação mental, para a nossa vida emocional? Seria a verdade literal mesmo, né? O que de fato a gente é, o que a gente passou, o que está causando eu ter esse sintoma, por que eu estou procrastinando, qual que é o real motivo, e não aquela justificativa que eu dou. Então a verdade pode ser um trauma lá da infância que eu preciso descobrir, ou pode ser um hábito que eu não estou querendo enxergar. E ele fala assim, ó, que é difícil, né, aplicar e pôr em prática os princípios da Escritura. Por quê? Fala, outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. Olha que interessante. Eu, uma vez, estava conversando com uma amiga, né, que eu não via há muito tempo. Eu conheci ela quando eu não tinha dinheiro, quando eu tinha muita crença de escassez e tal, há, sei lá, uns 15 anos talvez. E ao acaso eu encontrei ela nas redes sociais, a gente começou a conversar rapidamente, a gente falou depois por telefone um pouquinho, para saber como que estava e tal, não sei o que. A gente tinha muito contato antigamente. Ela era do grupo em comum, né, dos nossos amigos, sempre tinha muitos assuntos em comuns. Ela gostava também de estudar sobre filosofia, que eu gostava, estudava coisas da mente. E aí a gente começou a conversar no telefone e eu perguntei, né, mas e aí, como que tá as coisas aí? Você tá trabalhando com o quê? Não sei o quê, como que tá a vida? Aí, quando eu fiz essa pergunta, aí ela começou a descascar, né? Descascar
ela mesma, falando, nossa, não, isso tá difícil, o dinheiro tá curto, né, porque, nossa, mas por quê? Você tá trabalhando com o quê? Ah, não, que eu trabalho com isso aqui, mas nessa área tá muito complicado. E como tá muito complicado? Não, que essa área tem muitos profissionais, né, e o mercado tá escasso, e as empresas não pagam bem, e só reclamando, reclamando, reclamando. E aí tá bom. Eu tentei ajudá-la, perguntei, mas me fala um pouquinho, será que não dá para mudar? Me fala, que você tem feito aí para mudar a situação? Aí ela foi meio que desconversando e tal. E em resumo, o que eu entendi, ela tinha um trabalho, tinha feito uma faculdade, e depois da faculdade começou a trabalhar nessa área que ela estava, e não estudava nada mais, ela não buscava novas oportunidades, não buscava se desafiar no trabalho, não buscava conhecer pessoas novas, não buscava oferecer propostas para a própria empresa dela, ou fazer bicos ali para aprender com outras coisas, ter outros conhecimentos. Ela simplesmente estava esperando que o mercado melhorasse, ou que o chefe dela reconhecesse. Então, eu conversei com ela e falei, olha, eu acho que, para pensar, você está vivendo de uma forma passiva, esperando que as coisas melhorem para você, mas você não está fazendo nada para melhorar. E você não está fazendo nada para melhorar, mas não é porque você não tem tempo, porque você falou que você contou das séries novas aí que você está assistindo, você, pelo que você falou, você tem socializado bastante com os amigos, e então eu acho que o problema não é o mercado, ou o seu chefe, ou a empresa. Eu acho que o problema é você. Desculpa te falar isso, mas eu falo isso porque eu tinha muita intimidade com você, eu tinha uma amizade com você, né? Faz tempo que a gente não te fala, mas eu quero ser realista com você aqui. E eu torço por você, e eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar em alguma coisa, a você mudar os seus hábitos e tal? Eu trabalho com isso. Adivinha qual foi a resposta dela? De sempre, né? Não, eu vou pensar nisso, mas eu preciso desligar agora, que eu tenho algumas coisas para fazer aqui. E depois, mandar mensagem, perguntando como que estava, e depois ela nunca mais quis falar comigo. Por quê? A verdade incomoda, né? As pessoas, quando as pessoas não estão sendo realistas com ela mesma, não estão querendo ficar na zona de conforto. E essa é a verdade que vai te incomodar. Então, presta atenção nas coisas que você sabe que precisa fazer, nas coisas que outras pessoas que estão à frente de você nessa área que você quer crescer te falaram para fazer. E aí, você tem feito? E quando você pensa em fazer, você fica incomodado? Ou quando alguém fala que você não está fazendo, você fica incomodado? Porque é geralmente no incômodo que existe o crescimento. O crescimento não está na zona de conforto, não está no gostosinho, no confortável. Inclusive, a dica que ele dá para isso, para a gente conseguir fazer, apesar do desconforto, por isso é tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinamentos à própria vida. Então, é a dica que acho que já deu até em outros capítulos, é você ter outros grupos, ter um ambiente correto onde as pessoas vão te puxar para cima. E talvez você não consiga, nesse momento, estar num ambiente onde as pessoas já estão no nível acima que te puxem para cima. Mas você precisa, no mínimo, estar num ambiente onde as pessoas têm o mesmo interesse que você. Ela pode estar até, entre aspas, abaixo que você, naquele patamar profissional, financeiro, mas aquela pessoa que tem o hábito ali de estudar, de crescer, de desenvolver, de avançar, de aprender, essa pessoa, ela vai te influenciar nos hábitos, no comportamento. Então, ela não tem resultado ainda acima do seu, mas talvez a motivação dela, o hábito dela esteja melhor do que o seu. Então, faça amizades, junte, discuta com essas pessoas, como você pode continuar avançando, como você pode ajudá-la a continuar avançando, e crie esse grupo para vocês crescerem juntos. Porque essa é a forma mais fácil de crescer. E é uma das formas que eu mais usei para crescer no passado e que eu ainda uso. Então, essa é a minha contribuição para o dia de hoje. E a gente se vê no dia 25.